O ano era fevereiro de 1993 e Renato Russo chega ao que ele mesmo chama de fundo do poço. Depois de algumas semanas sem beber, ele teve uma recaída porque ele misturou álcool com tranquilizantes. E ele mesmo disse assim: agora eu iria até o fim. Minha autoestima era inexistente. Eu só pensava em morrer. Eu sou a Renata Kelly e esse é o canal Renato pela Renata. Aqui nós não somente admiramos a obra desse artista maravilhoso, como também a utilizamos como ferramenta para reflexão e o nosso desenvolvimento pessoal. Pensamentos ruins, álcool, drogas, isso dentro de casa, porque para a banda parecia estar tudo bem. Até que a dependência química dele foi parar nos grandes jornais do Brasil. Foram pequenas notas, mas provocavam um grande impacto psicológico no Renato Russo. Vendo tudo isso, o analista dele concluiu numa sessão: ou você se interna ou você vai estar morto até o fim do ano. Renato o escutou e procurou ajuda. Essa é a história de como o cantor mais reverenciado do rock dos anos 80 morria por dentro sem que os seus fãs soubessem. As revelações mais íntimas do diário de internação. Renato Russo como você nunca viu. Esse tema de morrer por dentro, sim, sem que ninguém saiba, é muito importante de ser revisitado sobre a ótica do Renato Russo, porque tem muita gente por aí tocando a vida, colocando máscaras de que está tudo bem, mas por dentro está destruído. Talvez alguém muito próximo a você, que você nem imagina, está morrendo aos poucos e você nem está se dando conta. Isso aconteceu com uma pessoa muito próxima a mim, a minha irmã de 23 anos, que por escolha própria saiu da vida, se é que você me entende. Embora a gente soubesse, eu e minha família, minha mãe, minhas irmãs, que ela lutava contra a depressão há alguns anos, ela por fora estava normal, ela conversava, fazia planos para o futuro, ia a festas de família, ria, brincava. E alguns meses antes, inclusive, estava planejando o seu aniversário. A verdade é que o coração do outro é terra que ninguém pisa. A história que eu vou te contar aqui é baseado num livro que eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você é fã e quer saber mais, eu indico esse livro para você comprar, para você ler, para você treinar sua leitura. Você aproveita, se informa e ainda por cima dá aquela força para o canal também. Em 1984, quando a banda estava se encaminhando para a gravação do primeiro disco, ele tinha 24 anos, ele começa a beber além da conta, o que começou a afetar o desempenho da banda em alguns momentos. De 87 para 88, ele teve uma fase que usou muita cocaína, mas a droga que mais o afetou foi a heroína, em 90 e 91. E a partir daí, ele começa a usar cada vez mais e mais tranquilizante para poder contornar, na verdade, os efeitos da abstinência pela falta das drogas. Ou seja, o fato de ele não usar mais heroína deixava ele mal, o que, aliás, encerrou prematuramente a turnê do Disco 5, em setembro de 92. Mas os problemas não foram só na banda. Os parentes pararam de falar com ele, amigos se afastaram, então ele é convencido pelo analista dele que ele deveria ser internado. E ele se interna, então, em abril daquele mesmo ano, lá em 1993, na clínica chamada Vila Serena, no Rio de Janeiro. Como parte do tratamento dos 29 dias que ele esteve internado, ele escreve um diário no qual ele registrava o que acontecia no dia a dia, mas também reflexões sobre o passado. E aí, legionário, você tá gostando desse vídeo? Então, eu vou pedir para você se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Curta, comente, compartilhe, ajude esse canal a continuar crescendo para que mais pessoas possam refletir e ter o seu desenvolvimento pessoal através da música e da arte do Renato Russo. Aliás, minha irmã, ela também tinha uma agenda na qual ela anotava sentimentos, fatos,
provavelmente orientada pelo terapeuta dela. Inclusive, o conteúdo dessa agenda dela é muito similar às letras do Renato Russo. Daí nasceu esse canal. Enquanto ele estava internado na clínica, Renato ele seguiu a programação dos 12 Passos. É uma metodologia desenvolvida pelos Alcoólicos Anônimos que surgiu lá nos Estados Unidos e hoje atua assim no mundo inteiro. Os 12 Passos são reflexões, ou seja, tarefas mentais. Pensar sobre atitudes que você tomou, como se fossem 12 mandamentos. Assim você cumpre todos eles ao final do período de internação. Então, ele fala que no trabalho ele teve um show que ele fez em 1984, onde, segundo ele cantou muito bêbado e teria deixado o Bonfá muito irritado. Esse show aconteceu numa época em que o Legião ele tentava conquistar um espaço em São Paulo. Então ele disse assim: eu desafinei o tempo todo. Logo eu, considerado o melhor cantor de rock pela revista Bis e Jornal do Brasil por 6 anos seguidos, me sentindo um perfeito idiota e prometi que isso nunca mais iria acontecer. Só que sendo que aconteceu depois. Ele também relatou de um show realizado em Poços de Caldas, em 1990, em que ele teve que ser interrompido porque ele não tinha se alimentado bem e também tinha usado cocaína. Ele conta também que jogou muito dinheiro fora por causa da bebida. Só numa viagem que ele fez aos Estados Unidos, no final de 89, ele diz que tomava 10 doses de Black Label por dia, cada uma custando $6, mais ou menos $5.000 ele teria gastado nesses 3 meses que ele ficou lá nos Estados Unidos. Então ele conta que ganhou muito dinheiro antes do Plano Collor, em que foi lançado lá em março de 90 e também ganhou depois. Só que lá em 93 não é que ele tivesse com problemas financeiros, mas é que ele não tinha grandes reservas para o futuro. Aí ele disse assim: meu dinheiro está se acabando e eu me sinto um perfeito imbecil por causa de tudo isso. Eu poderia ter contribuído mais para ajudar alguma instituição de caridade, ou com uma terapia bem antes do que eu comecei. Poderia ter viajado para a Europa, que eu ainda não conheço. Então ele escreveu também nesse diário a visão que o público tinha dele. Assim, ele achava que o público achava ele um doido por causa das danças que ele fazia no palco e também por causa das suas letras. Ele falava que surgiam vários boatos, que ele tinha se suicidado, que ele tinha se internado numa clínica para loucos, mas nada disso era verdade. Ele disse também que isso era bom até para a carreira, porque era tipo uma publicidade gratuita, mas era péssimo para a reputação dele por conta da família e amigos. Então, a publicação desse diário incomodou e pode incomodar algumas pessoas que acham que é uma espécie de invasão à privacidade do Renato Russo. O filho dele, no entanto, ele escreve assim no prefácio do livro dele, que tem o intuito de inspirar outras pessoas a buscarem forças não só para se livrarem das drogas, mas para vencerem crises pessoais de diferentes origens. Porque, no fundo, Renato escreve sobre como ele teve conflitos internos, não apenas sobre as drogas. É interessante notar que para o Renato, o mais importante de tudo esse processo não é necessariamente não ter nada para ser oferecido ou ficar longe das drogas, e sim poder revirar todo o passado dele e enfrentá-lo. E você, já parou para refletir sobre a sua vida, sobre os seus erros, sobre os seus acertos? Parou para olhar para o outro e percebê-lo na sua integridade? Pense nisso. E aí, legionário, o que você achou dessa interpretação? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa interpretação, o que você mudaria e também se você tem outras opções de interpretação de músicas, né, dessa arte vastíssima do nosso artista Renato Russo. E não se esqueça, hein? Você é diferente.